novembro de 2025. Aeroporto de Guarulhos. Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, é interceptado pela Polícia Federal no momento em que tenta embarcar para Malta, ou era Dubai. Os destinos mudam conforme a conveniência da defesa. Mas uma coisa não muda: homens inocentes não fogem. Muitos bilhões de reais em fraudes. Muitos bilhões em títulos podres vendidos como ouro. E o sujeito achava que ia passar o Réveillon no Mediterrâneo, enquanto aposentados descobriram que seu futuro tinha virado pó. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Vorcaro não estava fugindo sozinho. Ele estava fugindo com autorização. Porque no Brasil, qualquer um que desvia bilhões não vai preso. Eles vão para o exterior resolver negócios. A verdadeira pergunta não é porque ele tentou fugir, é porque ele achou que conseguiria. E a resposta está em Brasília, sempre esteve. Vamos falar de alquimia moderna. O Banco Master oferecia CDBs pagando 170% do CDI. Para quem não entende de finanças, isso é impossível. É como prometer que você vai transformar chumbo em ouro toda segunda-feira. Mas, no Brasil, o impossível vira real quando você tem os amigos certos. Eles criaram uma empresa fantasma chamada Tirreno. Compraram créditos podres dela, dívidas incobráveis, papel higiênico com CNPJ, e por causa de nada, e então venderam esse mesmo lixo para o Banco de Brasília por 12,2 bilhões de reais. 12 bilhões de dinheiro público. Seu dinheiro. Meu dinheiro. O BRB pagou sem documentação, sem auditoria, sem perguntas. Foi um resgate de luxo disfarçado de operação comercial. E quem autorizou essa maravilha? Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Um homem tão dedicado ao serviço público que foi afastado pela justiça enquanto estava turistando nos Estados Unidos. Mas esse é só o aperitivo do banquete. O prato principal ainda estava por vir. Porque vejam bem, você não monta uma fraude de bilhões sem proteção divina. No Brasil, os deuses moram em Brasília, mas especificamente no STF. Entre 2024 e 2027, o Banco Master assinou um contrato de 129 milhões de reais. Com quem? Com o escritório de advocacia da esposa do ministro Moraes do STF. 3 milhões e 600 mil reais por mês, oficialmente, para representar interesses no Banco Central e no CAD. Detalhe hilário: esses escritórios nunca apareceu em nenhuma reunião. Não há registro, não há ata, não há nada. Foi o contrato mais bem pago da história do Brasil para um serviço que nunca foi prestado. Mas tem mais. Segundo a imprensa, esse mesmo ministro ligou várias vezes para o presidente do Banco Central. O recado: Vorcaro é um bom garoto. Os grandes bancos estão perseguindo ele injustamente. É o lobby de toga. O ministro fazendo relações públicas para um fraudador. Depois, quando o escândalo estourou, a nota oficial disse que estavam discutindo a Lei Magnitsky
uma legislação americana, claro, porque no meio de uma crise bancária de dezenas de bilhões, a prioridade de um ministro do STF era debater com um órgão independente leis estrangeiras que o afetavam como pessoa física. É a versão brasiliense de O Cachorro Comeu Minha Lição de Casa. Só que o cachorro usa toga e ganha R$40 mil por mês. E agora? Agora entra em cena Toffoli. O mesmo Toffoli que viajou para a final da Libertadores no jatinho do advogado do Master. O mesmo que parece estar devolvendo o favor do outro ministro, que em 2019 suspendeu todas as investigações da Receita Federal quando ousaram olhar para as contas das esposas de ministros do Supremo. Porque sim, isso aconteceu. A Receita tentou investigar movimentações suspeitas de 133 contribuintes, entre eles as esposas de Gilmar Mendes e do próprio Toffoli. A resposta: Moraes simplesmente cancelou tudo, afastou 2 auditores por quebra de sigilo e enterrou o caso sob a justificativa de que havia direcionamento político. E a jurisprudência do quem você pensa que está falando. Agora, com o caso do Banco Master, Toffoli marcou e interveio de forma bizarra numa acareação entre Vorcário e o ex-presidente do BRB para esclarecer divergências. Tudo em sigilo absoluto, é claro. Para que você, cidadão, pagador de impostos, não veja quem mais estava sentado à mesa do banquete. É a raposa organizando o inventário do galinheiro e cobrando taxa de serviço. Mas toda pirâmide tem uma base, e no Brasil a base é sempre feita do mesmo material: o povo. O Fundo Rio Previdência, que administra a aposentadoria de servidores públicos do Rio de Janeiro, jogou 2,6 bilhões de reais no Banco Master. O Tribunal de Contas alertou sobre as irregularidades, mas eles continuaram investindo. Mês após mês, aposentados que trabalharam 40 anos agora descobrem que seu futuro foi apostado em uma mesa de cassino administrada por criminosos de colarinho branco. Enquanto isso, a Polícia Federal encontrou R$1.600.000 em espécie na casa de um diretor. Dinheiro vivo. O troco do esquema. E sabe qual é a parte mais obscena? Ninguém vai devolver esse dinheiro. Ninguém vai preso. Porque no Brasil, roubar galinha dá cadeia. Roubar bilhões dá contrato com o governo. O Banco Master não foi um acidente, foi um projeto. Um cofre temporário para financiar o que realmente importa. O projeto de poder de 2026, 2030, 2034. Porque em Brasília, o dinheiro nunca é sobre dinheiro. É sobre quem vai sentar na cadeira. Quem vai nomear? Quem vai blindar? Vorcário tentou fugir porque achou que o escudo ainda funcionava. Mas até os deuses têm limites. Quando a Polícia Federal encontrou os contratos no celular dele, o Olimpo percebeu que o segredo tinha vazado. Agora, o caso tramita em sigilo. Os nomes dos outros participantes do banquete são trancados a 7 chaves. E você que paga a conta.
não tem direito de saber quem comeu à sua custa. Porque no Brasil, a impunidade não começa na absolução. Ela começa quando decidem que você não tem o direito de saber a verdade. O Banco Master era só mais um prato do buffet. Um entre dezenas de esquemas que financiam a nobreza de Brasília. CDBs impossíveis, contratos fantasmas, jatinhos para fins de futebol, escritórios que faturam milhões sem trabalhar. A pergunta não é quantos worcaros existem, é quantos ministros, deputados, senadores e governadores ainda estão sendo pagos por eles. E enquanto você não souber a resposta, eles continuarão servindo o banquete. Com seu dinheiro, na sua cara. Bem-vindo à monarquia brasileira, onde a república é só um disfarce e você é o eterno convidado que paga a conta, sem nunca sentar à mesa.